Você já parou para pensar se aqueles pensamentos que surgem do nada podem ser Deus falando com você? Já sentiu um impulso inexplicável de fazer algo ou teve uma ideia tão clara que parecia ser uma resposta direta para o que você estava vivendo? Neste vídeo, vou revelar 10 sinais poderosos de que Deus está falando com você através dos seus pensamentos. Prepare-se para identificar esses momentos e entender como eles podem transformar sua vida. Se você já passou por momentos de dúvida, sentindo-se perdido ou sem saber qual decisão tomar, este vídeo é para você. Vamos explorar juntos como Deus usa os seus próprios pensamentos para te orientar, consolar e até mesmo preparar para algo maior. Imagine sair deste vídeo com mais clareza, confiança e paz sobre o que Deus está comunicando diretamente a você. Você está pronto para descobrir se aquela voz interior é realmente a voz divina? Fique comigo até o final, porque este vídeo pode ser o divisor de águas que vai te ajudar a reconhecer e seguir os planos que Deus tem para a sua vida. Sinal 1. Deus fala através da intuição súbita. Quantas vezes você já sentiu aquele estalo que surge sem aviso, como se algo fosse colocado em sua mente, claro e direto? Esse é um dos sinais mais sutis de que Deus está falando com você através dos pensamentos. É como uma ideia que aparece de forma tão óbvia que não há como ignorar. Muitas pessoas experimentam isso em momentos de oração ou meditação, quando a mente está mais aberta para a ação do Espírito Santo. Pode ser uma solução para um problema, um nome de alguém que precisa de ajuda, ou até mesmo uma direção que parecia impossível de enxergar antes. Essa intuição, muitas vezes, surge em momentos de calma, mas também pode acontecer em meio ao caos. Imagine estar num trânsito intenso, pensando na vida, e de repente, vem à sua mente a ideia de ligar para um amigo que você não fala há tempos. Ao seguir esse impulso, descobre que essa pessoa precisava exatamente de uma palavra de conforto. Essa é a forma delicada de Deus nos guiar e usar nossos pensamentos para cumprir seu propósito. Entender esses momentos é um exercício de fé e sensibilidade. Para identificar se é Deus falando, você pode buscar confirmação na Bíblia, porque a palavra de Deus nunca contraria sua vontade. Além disso, ao aumentar sua intimidade com o Espírito Santo, essa conexão fica ainda mais clara. E falando em clareza, há outra forma igualmente fascinante de Deus comunicar-se. Sinal 2. Deus fala através de pensamentos repetitivos. Já reparou como algumas ideias insistem em voltar à sua mente, mesmo que você tente ignorá-las? Isso pode ser Deus falando com você, colocando no seu coração algo importante que Ele quer que você faça ou compreenda. Esses pensamentos repetitivos geralmente carregam uma mensagem cheia de propósito, como um chamado para agir, perdoar alguém, ou até mesmo dar um passo em direção a um sonho que você tem evitado. O Espírito Santo usa essas repetições para destacar algo que não pode ser deixado de lado. Pense na última vez que uma ideia ficou rondando sua cabeça sem explicação aparente. Talvez fosse a lembrança de um versículo da Bíblia que te marcou, ou a vontade persistente de ajudar em um projeto específico. Esses sinais, muitas vezes, se confirmam quando alinhados com a palavra de Deus e acompanhados de paz no coração. Por exemplo, você pode se pegar pensando constantemente em orar por uma pessoa específica, sem nem entender o motivo. Ao obedecer, pode descobrir que esse simples gesto teve um impacto profundo. É importante prestar atenção nesses pensamentos e não descartá-los como algo trivial. Uma boa prática é anotá-los durante a sua meditação ou oração. Isso ajuda a discernir o que pode ser uma direção divina. E falando em discernimento, há outro sinal poderoso que pode fazer toda a diferença quando estamos atentos ao que Deus quer nos mostrar. Sinal 3. Deus fala através da paz interior. Há momentos em que, mesmo diante de decisões difíceis ou situações incertas, uma paz inexplicável invade o coração. Essa sensação, que vai além do entendimento humano, é um dos sinais mais marcantes de que Deus está falando com você. Quando a vontade divina está sendo revelada, o Espírito Santo gera uma tranquilidade que serve como confirmação. É como se Deus estivesse sussurrando: confie, eu estou no controle. Pense em uma escolha importante que você precisou fazer recentemente. Talvez tenha orado e meditado sobre isso, pedindo direção. Se ao decidir, você sentiu uma calma interior, apesar dos desafios, é bem provável que essa seja uma resposta divina.
Isso pode ocorrer em situações diversas, como aceitar um novo trabalho, mudar de cidade ou mesmo em momentos de reprogramação da mente para abandonar velhos padrões. A paz é um termômetro espiritual que sinaliza o caminho certo. Por outro lado, a ausência de paz pode ser um alerta de Deus para que você reconsidere algo. Prestar atenção a essa bússola interna é essencial para uma vida com propósito. Mas nem sempre o sinal de Deus vem em forma de paz. Às vezes, Ele usa inquietações para nos chamar à ação. Sinal 4. Deus fala através da inquietação interior. Você já sentiu uma inquietação persistente, como se algo dentro de você dissesse que há algo errado ou que você precisa agir? Essa sensação desconfortável pode ser um sinal claro de que Deus está falando com você. Quando algo não está alinhado com os propósitos de Deus, o Espírito Santo gera essa espécie de incômodo para chamar sua atenção. É como se ele estivesse te despertando para um ajuste ou uma mudança necessária. Imagine estar em uma situação aparentemente normal, mas sentir um peso no coração sempre que pensa em determinada escolha ou atitude. Talvez seja Deus te alertando sobre o caminho que não deve seguir. Um exemplo simples é quando você sente essa inquietação ao considerar fechar uma parceria ou aceitar um convite que aos olhos humanos parece bom, mas que espiritualmente não traz paz. Esses sinais são ferramentas divinas para nos proteger ou redirecionar. Essa inquietação também pode ser um chamado para que você tome atitudes específicas, como resolver pendências, perdoar alguém ou se envolver mais na sua vida de fé. Prestar atenção a esse desconforto é essencial para se alinhar com a vontade de Deus. E enquanto alguns sinais vêm da mente, outros podem surgir claramente em sua leitura da Bíblia. Sinal 5. Deus fala através da Bíblia. Quantas vezes você já abriu a Bíblia e encontrou exatamente a palavra que precisava naquele momento? Esse é um dos meios mais claros e diretos pelos quais Deus fala conosco. A Bíblia é viva e eficaz, e o Espírito Santo a usa para nos orientar, consolar e corrigir. Ao ler as Escrituras, muitas vezes sentimos que aquele texto foi escrito especificamente para nossa situação atual, como se Deus estivesse falando diretamente conosco através das páginas. Por exemplo, você pode estar lidando com ansiedade ou dúvidas, e ao meditar em Filipenses 4, versículo 6-7, que diz para não andarmos ansiosos, mas entregarmos tudo a Deus em oração, sente paz invadindo seu coração. Isso não é coincidência. Deus usa sua palavra para iluminar caminhos, reprogramar a mente e trazer respostas claras. E mesmo quando estamos confusos, Ele nos lembra de que sua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. É importante buscar esse sinal de forma ativa, dedicando tempo diário à leitura e meditação na Bíblia. Faça disso parte da sua rotina de oração e intimidade com o Espírito Santo. As respostas que você busca estão ali, esperando por você. E além das palavras escritas, Deus também usa pessoas e circunstâncias para confirmar suas mensagens. Vamos explorar isso no próximo sinal. Sinal 6. Deus fala através de pessoas. Você já notou como, às vezes, alguém diz exatamente o que você precisava ouvir, mesmo sem saber o que está passando? Isso pode ser Deus falando com você através de pessoas. Ele usa amigos, líderes espirituais, familiares e até mesmo desconhecidos para transmitir mensagens importantes. Quando estamos em sintonia com o Espírito Santo, essas palavras chegam no momento certo, como confirmações de oração ou respostas para situações específicas. Imagine compartilhar algo em oração, pedindo a Deus por direção, e no dia seguinte um amigo comenta, sem intenção, algo que traz clareza ao seu coração. Ou talvez um pastor, durante a pregação, mencione exatamente o versículo ou exemplo que você precisava ouvir. Essas conexões não são obra do acaso. São instrumentos divinos para guiar sua vida com propósito. Para perceber esse sinal, é essencial estar atento e discernir o que vem de Deus. Não aceite tudo de forma automática, mas avalie se está alinhado com a Bíblia e traz paz ao coração. Muitas vezes, essas palavras também nos desafiam a sair da zona de conforto, levando-nos ao próximo sinal de Deus, que envolve o uso das circunstâncias para comunicar sua vontade. Sinal 7. Deus fala através das circunstâncias. Você já percebeu como algumas situações parecem se alinhar de forma perfeita, ou ao contrário, como portas que pareciam promissoras simplesmente se fecham?
Deus muitas vezes usa circunstâncias da nossa vida para comunicar a sua vontade. Ele organiza os eventos de uma maneira que nos direciona para o caminho certo ou nos impede de seguir em uma direção que nos afastaria do propósito dele. Por exemplo, imagine se candidatar a um emprego que parecia ideal, mas ser surpreendido por uma negativa. Meses depois, você descobre uma oportunidade ainda melhor que surge no tempo certo. Esse tipo de cenário não é coincidência. É a mão de Deus guiando seus passos. Da mesma forma, situações inesperadas, como encontros casuais ou momentos de superação, também podem carregar mensagens divinas. Entender as circunstâncias como sinais requer fé e paciência. Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Por isso, mesmo os momentos difíceis podem ser usados por Ele para moldar seu caráter e fortalecer sua fé. E além das circunstâncias, há algo ainda mais profundo e pessoal que Deus usa para falar: os sonhos. Sinal 8. Deus fala através dos sonhos. Sonhos muitas vezes são mais do que simples histórias que nossa mente cria durante o sono. Eles podem ser uma ferramenta poderosa que Deus usa para comunicar verdades, advertências ou orientações. Ao longo da Bíblia, vemos diversos exemplos disso, como José, que foi avisado em sonhos sobre os planos divinos para salvar sua família, ou o sonho de Salomão, no qual Deus lhe ofereceu sabedoria. Esses momentos mostram que Deus, em sua soberania, ainda fala conosco dessa forma. Talvez você já tenha tido um sonho tão claro e impactante que acordou com a sensação de que havia algo mais por trás dele. Muitas vezes, esses sonhos trazem respostas para orações, insights sobre decisões difíceis ou revelações sobre situações específicas. Um exemplo prático é quando alguém sonha com uma oportunidade ou uma pessoa em necessidade e, ao agir de acordo, percebe que foi guiado de forma divina. Para discernir se um sonho vem de Deus, é essencial orar, buscar confirmação na Bíblia e, se necessário, compartilhar com alguém de confiança na fé. Nem todos os sonhos têm significado espiritual, mas aqueles que vêm de Deus deixam uma marca profunda no coração. E enquanto os sonhos falam conosco em silêncio, existe também a voz suave que Deus coloca em nosso coração em momentos de meditação e reflexão. Sinal 9. Deus fala através de uma voz interior suave. Há momentos em que, no meio da nossa rotina agitada, uma voz suave e tranquila parece surgir em nosso interior, trazendo conselhos, conforto ou até mesmo advertências. Essa é uma das formas mais íntimas pelas quais Deus fala conosco, através do Espírito Santo. Ele sussurra diretamente ao nosso coração, guiando-nos com amor e sabedoria, especialmente quando estamos em oração ou em momentos de meditação. Você já teve aquela experiência de sentir algo tão claro dentro de você, como se fosse um conselho direto? Talvez estivesse se perguntando se deveria tomar uma decisão específica e, de repente, um pensamento calmo e firme preenche sua mente, apontando para o caminho correto. Essa voz não grita, não força, mas sempre aponta para a verdade, alinhada à palavra de Deus. É o Espírito Santo operando, trazendo discernimento para viver uma vida com propósito. Para ouvir essa voz com mais clareza, é necessário silenciar o ruído ao nosso redor, dedicar tempo à oração e cultivar uma intimidade crescente com Deus. Ele fala, mas precisamos estar atentos e dispostos a ouvir. E quando ele fala dessa forma, a mensagem muitas vezes é reforçada por outra maneira poderosa de comunicação divina, que envolve sinais externos e visíveis. Sinal 10. Deus fala através de sinais externos. Deus muitas vezes utiliza sinais ao nosso redor para chamar nossa atenção ou confirmar algo que Ele já colocou em nosso coração. Esses sinais podem ser encontrados na natureza, em eventos que acontecem de forma sincronizada ou até mesmo em mensagens inesperadas que cruzam o nosso caminho. Na Bíblia, vemos exemplos como o arco-íris como símbolo da aliança de Deus com Noé. Hoje, Ele ainda usa sinais para nos guiar e reafirmar sua presença. Talvez você tenha pedido uma confirmação sobre uma decisão importante, em seguida, algo extraordinário aconteceu, como ouvir exatamente o que precisava em uma pregação ou ver uma frase impactante escrita em um lugar improvável. Esses momentos não são meras coincidências, são Deus usando o ambiente ao seu redor para trazer clareza e encorajamento. É como se Ele estivesse dizendo: "Eu estou aqui, estou com você." Prestar atenção a esses sinais requer sensibilidade espiritual,
algo que se desenvolve com fé e uma vida de oração constante. E enquanto reconhecemos esses sinais, é importante lembrar que Deus os alinha com sua palavra e sua vontade. Ele está sempre comunicando seu amor e propósito de formas que só um coração atento pode perceber. Afinal, Ele não nos deixa desacompanhados. Ele é o Deus que fala e guia. Agora que você conhece esses 10 sinais de que Deus fala com você através dos pensamentos, a grande pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Você vai continuar ignorando esses momentos ou vai começar a aplicar o que aprendeu para viver uma vida com propósito e maior intimidade com o Espírito Santo? Como seria sua vida se você ouvisse mais a Deus e seguisse suas direções? Talvez seja a hora de reprogramar sua mente, fortalecer sua fé e se dedicar mais à oração e à meditação na palavra. Compartilhe nos comentários. Qual desses sinais você já percebeu em sua vida? Ou tem algo que ainda precisa ajustar para ouvir a voz de Deus com mais clareza? Vamos crescer juntos nessa jornada espiritual. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Tem muito mais vindo por aí para te ajudar a viver uma vida guiada por Deus e cheia de propósito. Fique em paz.